O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come de mim, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Católicos e protestantes, quem está correto a respeito da Eucaristia? Lendo o capítulo 6 de São João, que resposta nós podemos dar? Meus irmãos, quando eu faço esta pergunta, pelo amor de Deus, não estou movido, nem quero movê-los a um espírito beligerante, belicoso, de disputa, de guerra, não, mas de busca da verdade. Quem está com a verdade? Porque nós precisamos buscar a verdade para dar o nosso assentimento a ela, para dar o nosso amém, para dizer: assim seja, é isso mesmo, é nisso que eu creio. Os protestantes dizem que a Eucaristia, ou como eles chamam, a Santa Ceia, é apenas um modo de entrarmos em comunhão com Deus. Mutatis mutandis, isto é, da mesma maneira que um crucifixo é uma maneira de nós católicos entrarmos em comunhão com Deus. Sim, nós olhamos para o crucifixo, nós nos recordamos do amor de Deus, nós nos recordamos daquilo que Ele fez. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, o crucifixo é uma maneira de entrarmos em comunhão com Deus, é um símbolo do amor de Deus. Então, dizem os protestantes que a Eucaristia, que a Santa Ceia, que a ceia é uma maneira de entrarmos em comunhão com Deus, mas não é o próprio Deus. Eles não adoram o suco de uva e o pão com o qual eles fazem a ceia. São um símbolo. Nós católicos, nós não dizemos que a Eucaristia é um modo de entrarmos em comunhão com Deus, um símbolo de Deus, mas o próprio Deus, a quem nós comungamos e a quem nós, o próprio Deus que nós comungamos e a quem nós adoramos. Nós daqui a pouco, durante a consagração, nós iremos nos ajoelhar em sinal
de adoração. Nós iremos adorar aquilo que não será mais pão, aquele que não é mais pão. Nós iremos adorar aquele presente no cálice, que não é mais vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então nós aqui nos perguntamos, ora, se nós estivermos errados, nós estamos cometendo um ato de idolatria, adorando uma coisa, pão e vinho. Mas se os protestantes estiverem errados, eles estão deixando de adorar o próprio Deus, não naquela santa ceia, não naquela ceia que eles celebram, já que eles não têm o sacerdócio instituído. Então lá é verdade, não é mesmo o corpo de Cristo, mas estão deixando de adorar o corpo de Cristo na igreja de Cristo, na igreja católica. Então vamos lá. Primeira coisa, meus santos, que nós católicos nunca devemos nos esquecer: o cristão, o católico, ele não alcança a verdade, toda a verdade a respeito de Deus apenas na Sagrada Escritura. Então não está correta, eu não irei entrar hoje neste tema, já falamos sobre isso e podemos retomá-lo noutra ocasião, mas não é correta esta pergunta. Quando você tem uma dúvida a respeito da fé, você pergunta: onde é que está na Bíblia isso? Essa pergunta não está correta, porque esta pergunta pressupõe que toda a verdade da fé se encontra na Sagrada Escritura. E repito, nós católicos dizemos que nós não alcançamos apenas na Sagrada Escritura todo o conteúdo da fé, mas encontramos na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. E nós veremos que na Sagrada Tradição de 2000 anos da igreja, nunca houve dúvida que este texto nos dá clareza de que Jesus se nos deu a nós inteiro, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Que nós, quando comungamos Cristo de verdade, completo, real, que não é apenas um símbolo. Mas neste caso, a respeito da Eucaristia, nós também temos na Sagrada Escritura dados que nos dão completa certeza desta verdade. Nós não temos tudo com total clareza na Sagrada Escritura. Nós não temos todos os dados fundamentais da nossa fé, todos eles de maneira explícita na Sagrada Escritura. Muitas vezes precisamos recorrer também à Sagrada Tradição, mas no que diz respeito à Eucaristia, nós temos. Isto é, se nós seguirmos apenas a Sagrada Escritura, nós teremos dados suficientes para afirmar que a Eucaristia não é um símbolo de Jesus, não é uma maneira de entrarmos em contato com Deus, uma maneira por meio da fé, uma maneira afetiva, não, mas a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. Então vamos lá, você pode pegar o capítulo 6 de São João, que nós estamos refletindo durante esses dias. Ontem o Evangelho terminou com esta afirmação, Jesus dizendo: esse é o pão que desceu do céu, que Ele é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. E Jesus continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e que
o pão que ele dará é a sua carne, quando ele disse isso, aí começa o evangelho de hoje, os judeus começaram a discutir dizendo, como é que ele pode dar a sua carne para que nós comamos, a sua carne para comer? Isto é, Jesus fala de uma maneira muito clara, os fariseus e os discípulos ouvem e compreendem desta maneira, e Jesus então, ele que é a verdade, que não engana e nem se engana, ele continua, ele vai dizer no versículo 52, os judeus, desculpe, no versículo 53, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isto é, os discípulos ficaram escandalizados com aquilo que Jesus Cristo disse, que a sua carne era verdadeiramente comida, e o seu sangue verdadeiramente bebida. Os fariseus e os saduceus ficaram escandalizados com aquilo que Jesus Cristo disse. E o que é que Jesus Cristo faz? Ele repete mais uma vez com clareza, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E aí, como se isso não fosse suficiente, Jesus repete mais uma vez, versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, não há como dizer aqui que Jesus estava falando de uma maneira figurada, porque os interlocutores não compreenderam de uma maneira figurada, e é por isso que eles ficaram espantados, e é por isso que eles ficaram escandalizados. Como assim? Ele dará de comer a sua carne, ele dará de beber o seu sangue. Ele está louco? Os fariseus não acreditaram literalmente. Nisso nós não podemos acreditar. E repito, Jesus estava falando literalmente, porque quando Jesus se utiliza de uma metáfora, quando Jesus fala de uma maneira figurada, e os apóstolos e os discípulos entendem de uma maneira real, isto é, quando Jesus fala de um jeito e os interlocutores compreendem de outro, Jesus corrige. Mas aqui Jesus não corrigiu. Jesus falou de uma maneira, eles entenderam daquela maneira, ficaram escandalizados, e Jesus não corrigiu, porque ele estava falando de uma maneira real. Mas repito, quando Jesus fala de uma maneira metafórica e os discípulos compreendem de uma maneira real, Jesus corrige. Por exemplo, vocês podem pegar lá em Mateus capítulo 16, versículo 5. Mateus capítulo 16, versículo 5, Jesus diz aos apóstolos: cuidado com o fermento dos fariseus. Era uma metáfora. Jesus estava falando isso de uma maneira figurada. Jesus estava falando, o que é que Jesus queria falar? Cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus e saduceus. E Jesus usou de uma maneira, uma palavra metafórica: cuidado com o fermento dos fariseus, com aquilo que os incha. Só que os discípulos não compreenderam, ficaram pensando: nossa, ele está falando que nós não temos pão. Como Jesus leu os corações, viu que eles compreenderam de uma maneira errada aquilo que ele tinha falado, Jesus corrige. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 5. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensaram: é que nós não trouxemos pão,
Por isso que ele está dizendo isso. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que é que julgais que eu vos falo de pão? Ainda há pouco, não vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Isto é, agora há pouco eu multipliquei os pães, e vocês estão achando que eu estou preocupado, que vocês não estão trazendo pão? Continua: porque não compreendeis que não é do pão que eu vos falava? Então, versículo 12, eles entenderam que não dissera que não dissera se guardassem, que eles se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E se vocês pegarem Lucas capítulo 12, versículo 1, vocês verão essa mesma passagem, quando Jesus fala explicitamente: cuidado com o fermento de hipocrisia dos fariseus. Então perceberam aqui? Isto é, Jesus falou de um jeito, os discípulos entenderam de outro, ele corrige. Se vocês pegarem lá João capítulo 11, versículo 11, Jesus diz: vamos acordar Lázaro, ele está dormindo. E aí os discípulos dizem: gente, se ele está dormindo, ele vai acordar. A gente vai fazer uma viagem tão longa dessa, só para acordar só para acordar Lázaro. E Jesus diz: Lázaro morreu, e eu irei ressuscitá-lo. Então quer dizer, Jesus falou de uma maneira figurada, eles compreenderam de uma maneira realista que Jesus ia acordar mesmo. Acorda, Lázaro. E Jesus então corrige: ele morreu e eu vou ressuscitá-lo. Mas quando ele fala aqui da Eucaristia, ele diz: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E os apóstolos e os fariseus compreendem, isto é, nossa, ele vai dar de comer a sua carne, ele vai dar de beber o seu sangue. Quando eles compreendem assim, Jesus não corrige. Jesus diz: é isso mesmo, eu darei de comer a minha carne, e eu darei de beber o meu sangue. E Jesus vai então e enfatiza. Meus irmãos, é esta a nossa fé. E eu convidaria que todos aqui, durante a consagração, que cada um aqui fizesse um ato de fé, dizendo: Jesus, eu creio, és tu. Quando o sacerdote, ele levantar o corpo de Cristo para a nossa pública adoração, que nós adoremos e digamos: Jesus, eu creio, és tu aí, que não é pão, mas és tu inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, na espécie de pão, mas é Jesus inteiro. Quando o sacerdote elevar o cálice para a pública adoração, que nós digamos: ali, na aparência de vinho, está Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Eu te adoro, Senhor, eu creio nesta tua palavra. Versículo 55, João capítulo 6, versículo 55: a minha carne é verdadeiramente comida, e nós diremos amém. E o meu sangue é verdadeiramente bebida, e nós diremos amém. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e nós diremos amém. E quando entrarmos na fila da comunhão, e o sacerdote disser corpo de Cristo, e você, podendo, dobrando os joelhos, você dirá amém. É nisso que eu creio, essa é a minha fé. Eu creio, Senhor, na tua palavra, e eu te adoro para te receber. Santo Agostinho é que diz isso, que primeiramente se deve adorar aquele que nós iremos comungar. Então que o nosso amém, que o nosso dobrar
os joelhos significa a nossa adoração. Eu creio, Senhor, és tu inteiro. Amém. Iremos receber Jesus. Iremos voltar para o nosso banco. Iremos então, além desse ato de fé, de dizer que nós cremos que é Ele inteiro, que nós cremos na sua palavra, porque é a sua palavra, nós iremos amá-lo, dizer: eu te amo, Jesus. Eu amo e adoro teu corpo, sangue, alma e divindade. Eu te adoro por inteiro. Iremos fazer a nossa comunhão, fazendo esse ato de fé e de amor. E hoje, como é sexta-feira, logo depois nós iremos expor o Santíssimo Sacramento para a pública adoração. Nós católicos adoramos Jesus, adoramos aquela pessoa a quem recebemos na comunhão, e aquela pessoa viva no Santíssimo, no exposto no ostensório. Nós adoramos aquela pessoa viva, porque nós cremos nesta palavra que escandalizou os fariseus, que escandalizou os saduceus e fariseus, que escandalizou muitos discípulos e que escandaliza ainda hoje muitos discípulos de Cristo que não creem que é Jesus vivo, verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, comunguemos, meus irmãos, recebamos Jesus com devoção, com adoração, e adoremos Jesus depois no ostensório, e aqueles que puderem, em algum momento durante o dia de hoje, a esta pessoa viva, que quer se encontrar conosco e nos falar ao coração. Peçamos aos santos, à Virgem Maria, aos nossos anjos da guarda, que nos ajudem para que esta fé católica, esta fé tão fundada na revelação, presente na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, que esta fé cresça cada vez mais nos nossos corações, nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.